Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 24 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 50 minutos. No Brasil, 6h50 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Aqui no 4 horas, claramente a gente está desenhando uma cunha triangular. A mínima até agora, nessa madrugada de quinta para sexta, bateu 27.934. Mas a gente está perdendo amplitude movimentacional como que aprisionados numa cunha triangular. Isso aqui provavelmente vai redundar na escalada em direção a 30 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico diário, que reverteu aqueles dois 2Gs que a gente ameaçou desenhar ontem. Os 2Gs também reverteram para comprador e agora a gente está abrindo um corpo real mais extenso, o que indica que ainda há um ímpeto comprador latente aqui que está levando a BTC para o patamar de 30 a 31 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está abrindo a chamada boca de jacaré, o que indicia que a gente está próximo de alcançar o final dessa pernada impulsiva. Quando a projeção aqui, a nebulosidade, começa a ganhar espessura, isso quer dizer que a gente está esgotando esse ímpeto comprador, que deve se esgotar quando bater algo próximo de 30 mil, pode bater 31, formar de repente até um martelo invertido, né, com aquele longo pavio e um corpo real mais curto, e depois o ativo vai buscar a nuvem. No diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente segue ali esgarçando as uppers. Daqui a pouco no intraday a BTC tá um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar sinais. Ó, bate na lower, volta para VWAP, bateu na primeira lower, voltou para VWAP. Agora há pouco deu uma esgarçada na lower, voltou para VWAP e agora tá testando a primeira lower. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais e no copy trade. Já abri 2 no copy trade, daqui a pouco fecha no gain. E na seara fática, a SEC intensifica a guerra contra a criptografia. E agora ela publicou um alerta para os investidores. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos emitiu um alerta em 23 de março, alertando os investidores sobre a volatilidade do mundo cripto e a ausência de garantias. É a guerra da administração Joe Biden contra a criptografia. E o Ducon, o infame fundador da Terraform Labs, que criou aquela stablecoin UST, supostamente colateralizada na Luna, agora enfrenta novas acusações dos promotores federais em Nova York. Ele segue detido em Montenegro, provavelmente vai ser extraditado para os Estados Unidos, vamos ver, ou para a Coreia do Sul, né? Tem mandado de prisão para o Ducon, tanto na jurisdição norte-americana quanto na jurisdição sul-coreana. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem aqui na Zero Hedge dá conta de que a inteligência norte-americana teria sido a responsável pela explosão do Nord Stream 1, que explodiu lá no Mar Báltico, e a CIA teria instruído a se criar, né? Ela teria criado de forma totalmente fake uma reportagem para a capa do New York Times e para o jornal alemão Die Zeit, no sentido de que os atentados ocorridos no Nord Stream 1 teriam indício de obra russa nos atentados. O fato é que foi uma invenção total da inteligência norte-americana, repassada aos alemães e à mídia norte-americana, para desacreditar qualquer outra história, no sentido de que os próprios americanos estariam envolvidos na explosão do Nord Stream 1. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Jerome Powell tem uma missão, por assim dizer, espinhosa. O Volcker, na década de 1970, logo depois que os Estados Unidos despegaram, o Nixon despegou o dólar do padrão ouro, ele teve que matar a inflação. O Bernanke, no começo dos anos 2000, ele teve que salvar os bancos na crise do subprime. E agora o Jerome Powell tem que fazer as duas coisas. A história lembra que Volcker foi o homem que conseguiu domar a inflação num mundo pós-padrão ouro para o dólar norte-americano. O Bernanke foi o bombeiro da crise bancária de 2008 e agora o Powell corre o risco de ter que desempenhar os dois papéis ao mesmo tempo.
E agora há pouco a China pediu à Europa que apoie o seu plano de negociações de paz para debelar a guerra russo-ucraniana. Para a Rússia seria muito bom, porque ela consolidaria os territórios já ocupados. Para a Ucrânia seria um prejuízo territorial e político e soberano também brutal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Esse conflito só segue escalando. Os americanos estão muito incomodados com o protagonismo chinês. A BTC aqui no diário segue escalando. Esse candle que a gente abriu hoje, com esse corpo real aqui avançando quase um quadrante, mostra ainda a presença desse ímpeto comprador que vai levar a BTC para 30k. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.